Uma coisa que eu sempre me pego pensando é: e se eu tivesse uma pílula que eu tomasse e conseguisse esquecer a história só pra ter o prazer de redescobri-la? Oi, aqui é a Thaís e a gente vai conversar sobre livros que eu gostaria muito de esquecer, justamente pra ler como se fosse a primeira vez. Olha, isso seria perfeito, eu acho. E eu vou começar essa lista te mostrando um livro que ele simplesmente me marcou não apenas pela forma como ele é contado, mas eu gostaria muito de esquecer essa história porque o autor, ele me fez de trouxa. E eu simplesmente amei que ele tenha me feito de trouxa, mas é uma história que faz com que a gente reflita muito sobre os objetivos das histórias e como às vezes a gente acaba focando em coisas que de repente nem era tanto o foco assim, que é Novembro de 63 do Stephen King. Aqui a gente vai ter a história do Jake. Ele é um professor divorciado e ele acaba encontrando um amigo dele, o Al, que é dono de um restaurante, e ele fala: e se a gente evitar a morte do Kennedy? E ele fica: como? E a gente descobre como nessa história. É um livro gigantesco, mas eu acho que é o meu favorito do King. E com certeza seria uma história que eu gostaria muito de esquecer só pra me apaixonar de novo por tudo o que o autor faz aqui nessa história. A forma como ele narra, a forma como ele cria os personagens, a forma como ele desenvolve vários fatores dessa história foram simplesmente apaixonantes. O outro livro dessa lista, ele foi escrito por uma autora que fazia tempo que eu queria muito ler esse livro e eu simplesmente gostaria muito de esquecer a história e ler como se fosse a primeira vez, justamente porque essa autora, ela consegue trazer nessa história momentos e descrições e coisas sociais. A gente passa por 3 gerações diferentes ao longo dessa história e ela consegue nos mostrar como países passaram por essa situação política, ainda passam ou talvez passarão no futuro, e como isso afeta as vidas das pessoas, que é A Casa dos Espíritos da Isabel Allende. Aqui a gente tem a família Trueba, e que livro, assim! Fazia tempo que eu queria ler alguma coisa da Isabel Allende. Eu comecei com Longa Pétala de Mar, que foi um livro que eu não senti tanto impacto assim, mas esse livro aqui é aquele que eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou reler, e o meu desejo era simplesmente me esquecer da história completamente porque ela é fascinante. E eu não vou nem me ater ao realismo mágico / fantástico dessa história, porque ele é simplesmente uma forma de criar um escape ou criar algo para a história que fique concisa, porque o grande impacto aqui é muito mais você perceber como as pessoas fazem diferença dentro da família, como essas pessoas fazem a diferença dentro da sociedade e como a Isabel Allende conseguiu construir uma história e mostrar isso apenas com palavras. Assim, a mulher é muito braba, entendeu? O outro livro que eu gostaria muito de esquecer foi um livro que eu não dava nada por ele. Apesar dele ter sido indicação da Aya, eu achava que fosse um livro que simplesmente ia falar sobre a vida, mas eu não sabia que seria um livro que ia me impactar tanto, que é 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho, onde a gente tem a autora, que é Elif Shafak. Ela vai tratar assuntos muito importantes aqui, porque a gente começa essa história sabendo que uma prostituta, ela faleceu. A Leila Tequila, ela foi morta, e a gente vai entender o que aconteceu com ela. E tudo começa quando a gente entende que depois que a pessoa morre, o cérebro ainda tem 10 minutos e 38 segundos para processar lembranças, e a gente vai, através dessas lembranças, entender a sua história, pessoas que ela conheceu. E só de falar do livro já me dá vontade de chorar, eu não vou te mentir. E eu gostaria muito de esquecer essa história, porque a Elif Shafak aqui, ela consegue não apenas tocar num ponto, em vários pontos, na verdade, sociais, onde a gente tem pessoas à parte da sociedade, ou pessoas que são tratadas de formas diferentes, ou núcleos familiares que a gente não faz ideia que existe e que essas pessoas estão se ferrando ali,
e elas querem uma outra oportunidade, mas o fato desse livro também tratar sobre amizade foi algo que mexeu muito, muito, muito comigo e com certeza foi um dos favoritos de 2023. Eu vou deixar o link para você assistir o vídeo aqui e eu fiquei simplesmente apaixonada. A sensação de ler ele, de descobrir essa história, de me emocionar, de perceber como a autora consegue caminhar através das palavras e te trazer uma história tão importante que tem um grande significado foi algo inenarrável. O outro livro dessa lista é um livro que é de um autor que eu amo muito, é um autor que eu tô sempre indicando, porém esse livro especificamente, ele foi um livro que me emocionou logo na primeira página. E eu gostaria muito de esquecer essa história porque ela foi uma das histórias mais bonitas e emocionantes e sinceras que eu já li na minha vida, que é And Every Morning The Way Home Gets Longer and Longer, do Frederic Beckman. Infelizmente, esse livro não foi lançado no Brasil, mas se você lê em inglês, por favor, dê uma oportunidade a essa história, porque quando eu comecei a ler, eu lembro até hoje que eu fui passear no parque, eu pensei, meu Deus, terminei de trabalhar, vou aproveitar para ler. E quando eu abri o livro, eu já estava chorando na primeira página dessa história, que é por isso que está marcada aqui. E eu chorei copiosamente. E basicamente a gente tem a história de um avô e seu neto sentados num banco, como você pode ver aqui. Mas todo o significado, todas as palavras, todo o desenvolvimento, tudo. Eu simplesmente gostaria de esquecer essa história pelo simples fato que eu gostaria de sentar de novo. Meu Deus, eu vou chorar. Eu gostaria de sentar e me emocionar de novo com essas palavras. Sério. E por último, mas não menos importante, eu coloquei um livro que eu já li, mas eu quero reler. E se eu tivesse a pílulazinha de esquecer o livro só pra reler como se fosse a primeira vez, esse daqui eu acho que eu tomaria agora e leria agora, porque foi um livro que me trouxe uma sensação fantasmagórica. É um livro que me deixou, não sei te explicar, um negócio, uma aura, um treco que aconteceu que eu tenho vontade de reler, justamente porque o livro foi presente, então assim, mais importante ainda, sabe, é reler a história. E foi um livro que me deixou muito louca, que é Crônica da Casa Assassinada. E nesse livro aqui a gente tem uma família que a cada geração vai ficando mais pobre, mas dentro da comunidade que os Menezes vivem, eles ainda são respeitados, porque existe a chácara e é um lugar imponente e que traz poder, mas também aprisiona. E a partir do momento que a Nina chega, a gente tem coisas acontecendo ali. Então assim, foi um livro que eu nunca tinha lido, eu sabia da existência dele e uma amiga indicou para eu ler. E quando eu li, eu fiquei simplesmente enlouquecida com essa história. E eu quero muito reler ainda esse ano, porque assim, a sensação que ele me trouxe foi algo que eu acho que eu nunca senti com um livro na minha vida. Então, antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários qual livro você gostaria muito de simplesmente esquecer tudo e reler como se fosse a primeira vez. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal pra gente continuar falando sobre livros. Obrigada a todo mundo que me apoia no Catarse. E se você não assiste as lives lá na Twitch, as informações vão estar aqui na descrição, porque é sempre um momento que a gente fica mais próximo. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!